Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Fernanda com mais um vídeo aqui no Ensina Mãe e hoje o tema é: você é um treinador do seu filho. E quando eu digo que você é o treinador do seu filho, eu tô querendo dizer para tudo. É o treinador do seu filho para atividades domésticas, é o treinador do seu filho para novas habilidades, é o treinador do seu filho para esportes, é o treinador do seu filho para atender às suas expectativas com o pai, é o treinador do seu filho para estudos, é o treinador do seu filho para uma segunda língua, para tudo. E você já parou para pensar que efetivamente você é o treinador do seu filho? E que o filho, ele não aprende sozinho, ou não vem já com isso assimilado no HD da mente dele, da cabeça dele, do cérebro dele. Curioso é que isso é tão óbvio, mas poucos pais acabam lembrando disso quando cobram a expectativa dele concluída e se decepcionam quando o filho não atende a expectativa do próprio pai. E às vezes esse pai, quando eu digo pai, mãe, educador, sequer expôs qual que é a expectativa dele para o filho. E pior que isso, às vezes esse pai nem sequer treinou o próprio filho para poder exatamente atender às expectativas. Vamos supor, ajudar na cozinha. Se a sua expectativa é que seu filho leve o prato da mesa para a cozinha, que ajude em alguma coisa, que cuide do quarto dele, que guarde os brinquedos, que deixe a toalha pendurada no local da toalha, que tire a roupa do chão, você treinou ele para isso? Não, mas é tão óbvio, na minha casa todo mundo faz isso, mas não é óbvio para o seu filho. Primeiro que nenhum ser humano mesmo, foi criado para ter esse entendimento de que é óbvio para um e vai ser assimilado dessa maneira se não houver o treinamento. E o treinamento é a repetição do ensinamento, a repetição de você falar exatamente qual que é a sua expectativa, a repetição de fazer-se junto até que ele consiga, a repetição de cada dia fazer um pouco ou fazer aquele todo o conjunto todos os dias, segunda, terça e quarta, porque é assim que o ser humano aprende. E é assim que seu filho vai aprender também. E isso realmente parece muito óbvio, mas no final do dia, para os pais, às vezes, eles não raciocinam tão claramente que o filho não foi treinado e que eles estão decepcionados porque a expectativa deles com relação ao filho não foi atendida, mas às vezes o filho não sabe qual a expectativa, não foi treinado para aquilo. E se foi treinado, será que foi bem treinado? Será que ele já consegue fazer ou atender aquela expectativa com o pouco ou com o mau treinamento que ele teve? Isso serve não só para atividades domésticas, serve para um esporte que vai ser feito. A maioria dos pais vai lá, paga uma mensalidade e sequer fala com o filho qual a expectativa. Você está fazendo natação para quê? Para saber nadar sozinho na piscina e no mar? Qual que é a meta que ele traçou? Qual foi a expectativa que ele traçou com o filho? Ou então uma cama bem feita. A gente tem o exemplo de uma mãe que começou a aplicar uma cama bem feita dos 4 até os 6 anos de idade com os filhos, porque ela queria uma cama perfeita, e aos 6 anos de idade só que eles conseguiram ter uma cama perfeita nas condições dele de 6 anos e não na condição dela de 30 e poucos anos. E o curioso é que isso é aplicado para quase tudo na vida, se não tudo na vida. Gente que lida com esportistas que pegam o esporte como profissionalismo, como profissão. E se o esporte vai ser tido como profissão, no mínimo são 5 horas de treinamento dia. E quando a gente fala de 5 horas de treinamento dia, é de segunda a segunda. Isso, mas meu filho, eu não tô querendo um esporte para profissão. Mas a assimilação e o perfeccionismo vem com o treinamento. E será que a sua expectativa está realista? Ou será que a sua expectativa é de uma coisa muito perfeita e o treinamento não foi de uma coisa perfeita? E de tudo isso, o mais curioso é que no ensino também é assim. E no ensino da segunda língua, mais ainda, a depender da idade que o filho começou. E a gente pode notar isso muito bem quando a gente para
reflete e raciocina um pouquinho só. Quase todo mundo que eu tô falando aqui já foi aluno ou realmente concluiu um ensino de uma segunda língua, no caso inglês, ou se não concluiu, teve dificuldades, ou começou e parou, no caso. Ou seja, já sabe exatamente como é esse ensinamento, que precisa de treinamento e que não é tão fácil assim. Então, é muito bom você poder olhar a perspectiva do seu filho como a perspectiva do aluno que você foi, para você poder ter noção do quanto de treinamento é necessário. E se você vai dar aula para o seu filho de inglês em casa, aí é mais curioso ainda, porque você tem que se preparar. Então, para você se preparar, você tem que realmente saber qual que é a metodologia que você vai usar e que em todas as metodologias o que se exige é treinamento, repetição, ação, treinamento, repetição, ação repetida. E se você é o professor e já foi o aluno, aí você tem que compreender o quanto que o treinamento é fundamental para que ele realmente tenha domínio dessa segunda língua. E se a sua expectativa é um filho bilíngue, é um filho que compreende, é um filho que sabe falar, é um filho que sabe escrever, você tem que compreender também que você precisa dar o treinamento apto a isso. Então, às vezes, ao invés da gente concluir se a sua expectativa está ou não atendida, por que a gente não tenta raciocinar ao inverso? Será que houve treinamento suficiente para que a minha expectativa esteja sendo atendida? E a minha expectativa, ela está realista ou ela está fora totalmente da real? Então, ao invés da gente analisar os nossos filhos, vamos analisar primeiro a gente. Qual é a minha expectativa? Ela está realmente no mundo real ou está na minha fantasia? O meu filho foi treinado para isso? Ele sabe da minha expectativa? O meu treinamento está sendo adequado? Está sendo de forma repetida o suficiente para que ele atenda a minha expectativa? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes parece realmente muito óbvio, mas às vezes a gente não julga os nossos filhos dessa maneira e acaba reclamando daquilo, disso, e o treinamento vem para tudo. Não é só para uma segunda língua. É para as tarefas de casa, é para acompanhar o cachorro, é para cuidar do seu quarto, é para arrumar a cama, é para os esportes que são feitos, é para quase tudo na vida. Então, vamos analisar a gente primeiro e depois a gente conclui junto com o nosso filho qual é a nossa expectativa e para ele poder entender também. Ele pode adaptar, entender por que você está criando aquela expectativa e também planejar o treinamento adequado para aquilo. Quanto tempo de repetição e quanto tempo vai chegar na conclusão daquilo. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. E deixa aqui se você gostou ou não e a sugestão para os próximos, tá bom?